Bom dia, tudo bem, Naira? Tô esperando aí o pessoal entrar para a gente começar. Tudo bem também. Bom dia, Aline. Vocês chegaram a assistir a gravação da aula de hoje? Não? Beleza. Eu vou dar aula normal, tá, pessoal? Vou gravar essa aula também, já estou gravando e disponibilizo para vocês lá no YouTube. Eu coloco lá o link para vocês no Ava, tá bom? Bom dia, Emerson, Cléo. Difícil, você vai ver que não é, Cléo. Eu vou repetir, vocês vão assistir, quer dizer, vocês vão tirar as dúvidas. Eu acho que a gente pode, eu vou dando a aula, e aí vocês podem ir mandando as dúvidas. Se quiser mandar pelo chat, fique à vontade, aí eu vou explicando. Mas vocês vão ver que é difícil, mas nada impossível. Bom dia, Cláudio. Pessoal, eu acho que eu já vou começar, então. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou começar as explicações, e vocês podem ir perguntando, tá? Pode ser pelo chat, pelo microfone, fica à vontade. A gente viu, né, nas últimas aulas, a parte de estrutura química, né, dos carboidratos, dos lipídios, das proteínas. Essa parte inicial, ela é super importante para que a gente entenda agora o metabolismo. Então, o que, que é o metabolismo? Metabolismo é o conjunto de reações químicas que a gente tem no nosso organismo. Então, a gente tem várias vias metabólicas. Então, cada via metabólica, ela tem um objetivo. Então, ela vai usar algum substrato para produzir produtos. E vocês viram que a gente tem um grupo de vias metabólicas que são do tipo catabólica, ou seja, são vias que vão degradar moléculas com o objetivo de produzir energia, com o objetivo de produzir ATP. E existem as vias anabólicas, que são aquelas que vão consumir energia para construir moléculas. Então, pode ser uma via que vai produzir uma proteína importante para o nosso corpo, uma via que vai construir aí anticorpos. Isso tudo são vias anabólicas, quando eu tenho a construção de uma molécula a partir de um gasto energético. Ou seja, o tempo todo o nosso organismo tem que ter vias catabólicas funcionando para produzir ATP, para esse ATP ser utilizado nas vias anabólicas, que são essenciais para fazer aí a síntese de componentes importantes aí para o nosso organismo. O nosso foco aqui hoje é estudar vias catabólicas. Então, eu quero que vocês, até o final do curso, entendam como que o nosso corpo consegue produzir energia o tempo todo, sem parar. E vocês vão ver que a gente tem várias fontes
de nutrientes que a gente pode produzir energia. Então, eu posso produzir energia a partir de carboidratos, a partir de lipídios, de proteínas. Então, a gente começa aí a estudar os carboidratos, tá? Então, o nosso foco hoje é estudar a glicose. A primeira via que a gente vai estudar é a via da glicólise. Como que a gente produz energia? Resumidamente, a partir de oxidação. Tá? Então, oxidação é um tipo de reação química que a gente tem e que aqui na bioquímica, quando a gente falar de oxidação, vocês têm que lembrar que em toda oxidação de uma molécula de um nutriente tem perda de hidrogênio. Então, se vocês lembrarem da estrutura química de uma glicose, vocês vão lembrar que tem várias moléculas de hidrogênio. Quando a gente pensa aí nos ácidos graxos, né, que são as gorduras, eu tenho um monte de hidrogênio. Pensem que quando eu estou oxidando, quando eu estou retirando esses hidrogênios, eu estou produzindo energia. Então, o que o nosso corpo vai fazer? Vai oxidar esses nutrientes para conseguir obter energia para produzir o ATP, que é a nossa forma biológica de energia, tá? Mas isso não é tão simples. Então, precisa de várias reações químicas para eu conseguir oxidar, para eu conseguir chegar no ATP. E é isso que a gente vai estudar. Então, se a gente pensar aí na molécula de glicose, vocês vão ver que essa molécula ela vai realmente sofrendo oxidação, tá? Então, ela vai perdendo hidrogênio. E os carbonos, alguns carbonos também acabam sendo perdidos por meio da degradação da molécula. E quando eu tenho perda de carbono, eu tenho liberação de CO2. Por isso, quando a gente produz energia, a gente tem liberação de CO2, tá? E o oxigênio, gente, ele vai ser muito importante lá na nossa mitocôndria. Então, quem já estudou citologia ou quem ainda vai estudar, vocês vão estudar a célula e vão ver que essa célula tem a mitocôndria. Lá no ensino médio, a gente estudou de maneira superficial que a mitocôndria é importante para a respiração celular. Exatamente. Então, na mitocôndria é onde eu tenho aí a chegada de oxigênio, e esse oxigênio vai ser muito importante na produção de ATP. Ele é que vai receber todos esses hidrogênios da oxidação, e quando eu ligo oxigênio com hidrogênio, eu formo água. Então, no final, eu tenho formação de água. Mas isso vai acontecer lá na mitocôndria, na cadeia respiratória, ou cadeia transportadora de elétrons, tá? Nessa aula de hoje, a gente vai estudar ainda o início da via da glicose, tá? Então, na próxima aula, a gente entra na mitocôndria, aí a gente vê ciclo de Krebs e cadeia respiratória, tá? Aqui, nesse slide, é para vocês entenderem aí o conceito de oxidação. Então, o conceito de oxidação aqui para a gente, perda de hidrogênio. Então, aqui as informações importantes que eu coloquei para vocês. Primeiro ponto, a maior parte da nossa produção energética vai ser lá na mitocôndria, tá? Então, uma organela aí que tem nas nossas células. Vocês vão ver que essas vias catabólicas que eu for passando para vocês têm produção de energia também. Mas a maior parte da nossa produção energética vai ser lá na mitocôndria, especificamente lá na cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons, tá? Só para vocês terem esse conceito aí, porque esse conceito vai ser importante aí para o entendimento de todo o processo de produção energética. Então, vocês vão ver que assim que a glicose entra na nossa célula, ela vai sofrer uma primeira oxidação, e oxidação é perda de hidrogênio, e aí fica aquela pergunta, legal, esse hidrogênio vai ser perdido e vai para onde? Esse hidrogênio, pessoal, ele precisa chegar lá na cadeia respiratória, porque esse hidrogênio vai ser importante para a produção de ATP, e alguém precisa levar esse hidrogênio até lá.
E essa molécula, são duas, é o NAD e o FAD, que eu vou falar, vou mostrar direitinho quem são essas moléculas, tá? E vocês vão entender que é bem tranquilo. Aqui só para mostrar a célula. Então, pessoal, vamos relembrar aí, vamos imaginar, né, que o nosso corpo é feito por milhares de células. Então, tudo que eu for mostrar aqui para vocês acontecem aí nessas milhares de células. Tá? Existem algumas células, algumas exceções, por exemplo, que não tem aí mitocôndria, mas a grande maioria tem. Então, isso aqui está acontecendo nas nossas células. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um capilar, um capilar sanguíneo, que é o sangue, né, a corrente sanguínea, que precisa irrigar todas as nossas células. Por que que é importante chegar sangue em todas as nossas células, ter essa irrigação? Porque todas as células precisam de nutrientes, aqui eu estou mostrando a glicose, e oxigênio, preciso fazer a oxigenação dessas células também. A glicose, a gente vai estudar tudo que vai acontecer com ela aqui dentro da célula. O oxigênio vai lá para a cadeia transportadora de elétrons, porque lá o oxigênio vai ser fundamental para receber todos os hidrogênios da oxidação de nutrientes. Então, tudo que eu oxidar de nutriente para produzir energia, eu preciso aí levar os hidrogênios até a cadeia respiratória. E vocês vão entender lá na frente como que a gente converte esses hidrogênios em ATP, ok? Então, aqui a molécula de glicose, ela precisa de uma ajuda, né, para entrar na célula, então ela precisa de um transportador que vai estar aqui por meio da sinalização da insulina, tá? Então é importante a participação da insulina, e a glicose entra aqui no citoplasma da célula. Então, a primeira etapa, a primeira via da glicose vai acontecer no citoplasma da célula. Pensem que a glicose é uma molécula que tem 6 carbonos. Ela não consegue ir lá para a mitocôndria, entrar lá nessas vias que produzem energia. Ela precisa ser quebrada antes, porque ela é grande, quando a gente compara aí com uma organela que nem a mitocôndria, que é pequenininha. Aqui ela está até um pouco aumentada, tá? E a primeira via que a gente vai estudar chama glicólise. Glicólise, gente, já vamos pensar nesse nome, lise. Tudo em biologia que termina com lise significa quebra, tá? Glico vem de glicose. Então, glicólise é a quebra da molécula de glicose. Então, esse é o primeiro passo que precisa acontecer nessa célula com a glicose. Eu preciso quebrar ela no meio. Ela é muito grande. Então, eu quebrando ela no meio, eu consigo produzir 2 moléculas menores com 3 carbonos. Então, em resumo, o principal objetivo dessa via é isso. Mas vocês vão ver que nessa via tem oxidação, vocês vão ver que nessa via tem produção de ATP. Então, a gente precisa entender isso. Então, aqui só para mostrar o NAD e o FAD que eu falei para vocês, o que vocês precisam entender do NAD e FAD? Primeira coisa, o NAD é o mais abundante. O FAD vai aparecer lá no ciclo de Krebs, lá uma vez só, tá? Então, acaba que a gente fala muito do NAD. Essas moléculas são coenzimas. Quando eu falo de coenzima, vocês podem lembrar de vitamina, tá? Eu falei lá das enzimas para vocês, expliquei que as enzimas precisam de coenzimas ou cofatores para funcionar. Aqui no caso, a coenzima, ela não está ligada a uma enzima. A coenzima já tem uma outra função nesse caso aqui. Essas coenzimas, a função dela é simples: transportar hidrogênios até a mitocôndria, até a cadeia respiratória. Então, se eu sou NAD, eu tenho uma função. Eu preciso pegar os hidrogênios que vêm da oxidação dos nutrientes e eu preciso levar isso até a mitocôndria, até a cadeia respiratória, largo lá esses hidrogênios e depois eu volto para trabalhar de novo. E eu não posso parar de trabalhar. Por quê?
Porque eu sempre preciso ter um NAD ali de prontidão para pegar hidrogênio. Se eu não tiver mais NAD, o que vai acontecer é que as vias vão parar. Essas vias que estão oxidando as moléculas, elas vão parar. E isso não pode acontecer no nosso corpo. E como que a gente está sempre repondo, né? Vamos pensar que essas coenzimas ficam velhas. Como que eu posso repor? Eu posso sintetizar novas coenzimas. E eu vou sintetizar a partir das vitaminas. Então, eu vou mostrar aqui no próximo slide para vocês que eu tenho aqui a coenzima NAD, que chama nicotinamida, adenina dinucleotídeo. Não se estressem com esse nome, porque a gente fala NAD mesmo, tá? Mas esse nome, a nicotinamida, é o nome de uma vitamina, é a vitamina B3. Então, a vitamina B3, ela vai ser necessária para eu estar repondo o meu NAD, tá? Então, eu preciso aí sintetizar novos NADs, eu preciso de vitamina B3. Então, tá aí a importância aí dessa vitamina. E o FAD, gente, que tem a mesma função do NAD, a única diferença é que o FAD é derivado da riboflavina, tá? Que é uma outra vitamina do complexo B, mas essa é a vitamina B2. Aqui está a estrutura do NAD, do FAD, então vejam. Em vermelhinho aqui a gente tem a nicotinamida, que é a vitamina B3. Eu tenho ribose, que vocês já sabem o que é ribose. Ribose é um carboidrato com 5 carbonos, é uma pentose. E aqui uma base nitrogenada, que é a adenina, tá? E a riboflavina bem semelhante. A diferença é que a riboflavina vai ter aqui, a riboflavina não, o FAD vai ter a riboflavina, que é a vitamina, e vai ter aqui a adenina, tá? Então tem pequenas diferenças na estrutura. Tá, não precisa preocupar com a estrutura. O que vocês precisam saber? Função. Para que eu tenho o NAD e o FAD? Eu preciso dessas moléculas para quê? Para transportar hidrogênios que vêm da oxidação dos nutrientes até a cadeia respiratória. Tá? Então, é isso que vocês precisam saber. Essa parte de vitaminas vai ficar aí para o pessoal da nutrição lá na frente, tá? A função de vitamina. Então, agora eu vou falar um pouquinho do ATP. Então, vocês já conheceram o NAD, o FAD, e agora vamos entender o que é o ATP. Então, toda essa oxidação tem aí essa produção energética que a gente vai converter em ATP, que é a nossa energia biológica. Mas o que é esse bendito ATP? ATP é uma molécula que tem uma adenina, que é uma base nitrogenada, porque tem nitrogênios, tá? Ribose, tá? Adenina e ribose, que a gente vai chamar de adenosina. E aqui, gente, em verdinha, eu tenho 3 fosfatos. Então, P é o fosfato, tá? Então, se a gente contar aqui, eu tenho 3 fosfatos. Por isso que chama ATP, tá? Então, o A vem de adenosina e o T e o P de trifosfato. Então, essa molécula aqui, ó, o A com os 3 fosfatos, é uma molécula muito energética, é a nossa forma de energia. E eu posso usar o ATP para fazer síntese, biossíntese de moléculas, condução nervosa, contração muscular, transporte ativo através de membranas. Eu estou falando aqui, eu estou gastando ATP. Quando eu gasto ATP, como que funciona esse gasto? Funciona através da retirada do fosfato. Então, eu tenho 3 fosfatos aqui na molécula. Quando eu libero um fosfato, eu tenho liberação de energia. Então, eu consigo fazer lá a contração muscular. E toda vez que a gente fala em retirada de fosfato, o termo correto é a gente falar desfosforilação, tá? Porque vem de fósforo, desse fosfato. E quando eu coloco um fosfato numa molécula, eu falo em fosforilação, tá? Esses são os termos corretos. Então, desfosforilação significa que estou retirando o fosfato de alguma molécula. Fosforilação, eu estou colocando o fosfato em alguma molécula,
tá? Isso são reações que as nossas vias metabólicas vão fazer o tempo todo, e eu vou mostrar para vocês, tá? Então, o ATP, quando perde fosfato, significa que tem liberação de energia e eu posso fazer aí algum processo importante no meu organismo, como síntese de moléculas, condução nervosa e assim vai. Então, imaginem, pessoal, aqui novamente eu tenho o ATP, a adenina aqui, ribose e aqui os 3 fosfatos. Imagine que o ATP é uma bateria. Essa bateria ela pode estar carregada ou descarregada. Então, quando eu perco um fosfato dessa molécula, então vamos supor que eu liberei esse primeiro fosfato aqui, liberei energia. Significa que a minha bateria já está descarregada, praticamente descarregada. Então, o ATP, que tinha 3 fosfatos, agora vai ter 2. Aí eu não vou chamar de ATP, eu vou chamar de ADP. O D é de difosfato. Tá? Então, esse Dzinho significa que tem 2 fosfatos. Então, isso, ADP já me mostra que essa célula aí já está pobre em energia. E eu posso ainda utilizar mais um fosfato para liberar energia. Então, eu posso tirar mais esse fosfato aqui, libero energia, tá? E no final, eu vou ter uma adenina monofosfato, que é o AMP. Quando a minha célula fica cheia de ADP ou AMP, isso já me mostra que minha célula necessita de energia. Eu preciso o quê? Carregar essas baterias. A nossa bateria a gente carrega na tomada, né? E a bateria aí do nosso corpo? A gente vai carregar principalmente lá na cadeia respiratória. Aí vocês vão entender que lá na cadeia respiratória e alguns pontos das nossas vias catabólicas, eu consigo obter energia para fosforilar o AMP e o ADP. O que é fosforilar mesmo? Colocar o fosfato na molécula. Então, se eu fosforilar o ADP, eu estou produzindo ATP. Se eu fosforilar 2 vezes o AMP, eu chego no ATP. Então, vocês vão ver que toda a energia que a gente vai conseguir produzir nessas vias catabólicas, elas vão ser utilizadas na fosforilação do ADP ou AMP. Ou seja, eu estou conseguindo carregar a minha bateria. Aí, ela ficando carregada, a minha célula pode novamente trabalhar na síntese de novos produtos, tá? Isso resumindo para vocês. Fiquem tranquilos que esses conceitos a gente vai falar o tempo todo. Então, agora que vocês entenderam aí os conceitos de ATP, NAD, FAD, oxidação, vamos focar na glicose. Então, vamos imaginar aí que vocês tomaram o café da manhã de vocês, comeram um pãozinho, né? Então, fizeram a digestão desse pão. O pão é cheio de amido. Quando eu quebro o amido, eu consigo obter muita glicose. Então, eu vou absorver essa glicose que cai na corrente sanguínea. Aí, o meu pâncreas, ele percebe que tem muita glicose no sangue. Então, é como se ele tivesse um sensor de glicose. Ele percebeu que tem muita glicose no sangue, ele começa a produzir insulina. Então, começou a liberar insulina. Para quê? Porque essa insulina precisa ligar aos seus receptores nas células. Então, as nossas células têm receptores para insulina. Essa ligação receptor e insulina dispara uma sinalização nessas células que fazem com que elas promovam aí a liberação desses transportadores de glicose na membrana celular. Então, aqui eu tenho o transportador. Quando eu tenho esse transportador ali disponível na membrana, a glicose consegue entrar na célula. Aí, beleza, eu não vou manter essa hiperglicemia, minha glicemia vai baixando e a célula vai entrando, e a glicose vai entrando nas células. E o que eu posso fazer com essa glicose? Produzir energia. Então, aí eu tenho aí um substrato importante na produção energética. Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, aqui mostrando novamente, ó, glicose entrou
na célula. A tendência, pessoal, dessa glicose é sair de volta da célula. Então, assim que a glicose entra, ela precisa sofrer uma primeira reação para que ela fique dentro dessa célula e prossiga para a via da glicólise, que é a primeira via que a gente vai estudar, que vai ser o nosso foco de hoje. Então, essa via da glicólise, lise significa quebra. É uma via que tem por objetivo quebrar a molécula de glicose. Mas essa quebra não vai ser tão simples assim. Existem várias etapas. Até chegar nessas duas pequenas moléculas de 3 carbonos, eu preciso de 10 reações químicas. Ah, vou cobrar as 10 reações químicas de vocês? Não. O que eu cobro de vocês? Eu cobro que vocês saibam que a via da glicólise, quem participa é a molécula de glicose, que vai ser convertida em duas moléculas menores, que chama piruvato ou ácido pirúvico. Aí não tem jeito, a gente tem que decorar esse nome sim, tá? Porque é uma molécula muito importante. E além de produzir essas duas moléculas, durante essas reações eu vou ter liberação de NADH. Ah, significa que ocorreu uma oxidação, então aqui numa parte da via eu tenho reação de oxidação. Quando eu tenho oxidação, eu tenho liberação de hidrogênio, e quem pega o hidrogênio? Não, nunca se esqueçam, NAD. Então, por isso que eu tenho aqui NADH. E além disso, vocês vão ver que durante a via eu também consigo produzir ATP. Então, no final, na via da glicólise, vocês têm que saber que quem entra nessa via é a molécula de glicose, que vai ser convertida em duas moléculas de piruvato, e eu vou ter produção aí de 2 ATPs e 2 NADHs. É isso que é importante da via. Mas, obviamente, que eu tenho que mostrar como que isso acontece para vocês, tá? E eu vou mostrar de uma maneira simplificada, eu não vou aprofundar na parte química, nas reações químicas. Então, vamos ver etapa por etapa. Então, aqui uma maneira, eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem, eu tenho a glicose, cada bolinha dessa representa aí um carbono. Tá? Eu acho que visualmente fica mais fácil, menos confuso para vocês. Então, o que vai acontecer? A glicose entrou na célula, alguém precisa segurar ela. E uma maneira que o nosso corpo tem de prender aí essa molécula dentro da célula é fosforilando ela. Ah, Júlia, o que é fosforilar? Fosforilar é colocar o que na molécula? Fosfato. Então, nunca se esqueçam disso. Então, eu vou fosforilar, vou colocar um fosfato aqui no carbono 6 da glicose. Por isso que esse produto aqui chama glicose 6-fosfato, porque tem um fosfato no carbono 6. Ah, mas da onde vai vir esse fosfato? Sempre quando eu coloco um fosfato aí na molécula, significa que eu tenho um gasto energético, tá? Não é fácil colocar. Tirar, libera energia. Colocar, requer energia. E aí, para eu colocar esse fosfato, eu vou precisar de energia, e quem vai fornecer essa energia é o ATP. Então, esse fosfato vai vir do próprio ATP. Então, o ATP desfosforila, colocando o fosfato na glicose. Pô, mas não é uma via catabólica? É uma via catabólica, mas a gente chega lá na produção energética final. Mas nessa etapa inicial, eu tenho gasto energético. Para eu preparar a molécula de glicose para essa quebra, eu tenho que gastar energia. Tá? Então, aqui eu gastei um ATP para fazer essa primeira fosforilação. Depois, na segunda reação, o que aconteceu foi a conversão de glicose para frutose. Não fiquem preocupados com isso, tá? O nosso corpo troca aquele aldeído da glicose por cetona, tá? Só um minutinho, é porque, ó, quando a reunião acabar, gente, a gente entra de novo, tá bom?
que a gente está no Zoom, o Zoom tem só 40 minutos, mas a gente volta rapidinho. É que ele me deu uma mensagem aqui. Então, quando a glicose perde o seu aldeído e vira uma cetona, aí a molécula vira frutose. Vocês aprenderam a diferença de glicose e frutose, né? Glicose tem aldeído, frutose tem cetona. O corpo faz essa etapa aqui, que não tem tanta importância aí pra gente. E essa frutose agora, que tem um fosfato no carbono 6, vai receber mais um fosfato, só que agora na outra ponta, tá? No carbono 1. Então, eu gasto mais um ATP. Então, coloquei mais um fosfato aqui. Então, vejo que eu tenho agora a frutose, essa molécula de 6 carbonos, com um fosfato em cada extremidade, no carbono 1 e no carbono 6, por isso que chama 1,6-difosfato. Agora sim eu posso quebrar. Quando eu quebrar essa molécula no meio, vocês vão observar que eu tenho duas moléculas pequenininhas, cada uma tem um fosfato. Tá? Então, essas moléculas ficam ali retidas no citoplasma da nossa célula. Então, eu formei aqui uma molécula que chama de hidroxiacetona fosfato. Fiquem tranquilos com relação ao nome. E gliceraldeído 3-fosfato. Agora que eu quebrei a molécula, vamos para a próxima etapa. Só para reforçar, durante esse processo, para eu conseguir quebrar a molécula, eu tive um gasto de 2 ATPs. Eu usei 2 ATPs para fazer esse preparo da molécula. E agora a segunda etapa, o que vai acontecer? Tá aqui as duas moléculas. Essa de hidroxiacetona, pessoal, vai virar gliceraldeído também. Então, no final, o que vai continuar são duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfatos. Então, a partir daqui, a gente conta que são sempre duas moléculas, ok? Então, eu vou ter aqui na próxima reação dessas duas moléculas, uma reação de oxidação. Tá aí, nossa primeira oxidação. A oxidação é o que mesmo? Perda de hidrogênio, nunca se esqueçam. Se eu perdi hidrogênio, alguém tem que pegar esse hidrogênio. Quem vai pegar esse hidrogênio? NAD. Nunca se esqueçam do NAD. Então, eu vou ter duas moléculas sendo oxidadas, então eu vou precisar de 2 NADs para captar esses 2 hidrogênios perdidos. Então, nessa etapa, eu tenho a produção de 2 NADH. Pessoal, tem que saber que tem essa produção de 2 NADH. Por quê? Porque esses 2 NADHs vão lá para a cadeia respiratória. E eles vão ser muito importantes lá. Porque lá, esses hidrogênios vão ser liberados para a produção de muito ATP. Então, eu preciso lembrar que esses 2 NADHs são produzidos aqui, vão lá para a cadeia respiratória. Falei para vocês que quando eu tenho uma reação de oxidação, eu tenho liberação de energia. Aí a nossa célula esperta, já que teve aqui uma liberação de energia, ela aproveita essa energia para colar mais fosfato na molécula. Então, as nossas células no citoplasma, pessoal, vocês vão ver que tem cálcio, tem fosfato, tem vários íons, tem sódio, tem potássio, fica tudo ali no citoplasma da célula. E os fosfatos que estão livres, que a gente chama de inorgânicos, porque não estão ligadas a nenhuma molécula orgânica, ficam ali e podem ser utilizados. Nesse caso aqui, como eu consegui, por meio da oxidação, obter uma energia, a nossa célula consegue grudar, então eu tenho uma enzima que consegue utilizar essa energia para grudar o fosfato aqui no gliceraldeído. Então, eu vou conseguir construir aí uma molécula pequenininha, só que agora com um fosfato em cada ponta. Então, antes ela tinha apenas um fosfato no carbono 3. Agora ela vai ter um fosfato no carbono 1 e um fosfato no carbono 3, que permanece. Então, eu produzi duas moléculas com 3 carbonos e 2 fosfatos. E a partir daqui, vocês vão ver que essa célula
vai conseguir construir ATPs. Então, tenho 2 fosfatos dando bobeira aqui, então o que a célula vai fazer? Vou liberar esse fosfato para alguém importante, para o ADP, para minha bateria descarregada. Então, se eu tenho um ADP lá de bobeira, o que eu posso fazer? Eu posso tirar esse fosfato do carbono 1, colocar no ADP, com isso eu produzir ATP. Lembrando que eu vou fazer isso 2 vezes, porque são 2 moléculas. Então, aqui eu consegui produzir 2 ATPs nessa etapa. Sobrou agora essa molécula que tem o fosfato no carbono 3. Essa molécula vai sofrer algumas reações menos importantes, tá? O fosfato aqui muda de carbono, vai para o carbono do meio. Depois eu tenho uma desidratação. Aí, na última reação, eu vou ter aí a retirada desse fosfato para o ADP produzindo ATP. Aqui, novamente, vai acontecer 2 vezes, então eu tenho a produção de mais 2 ATPs. E no final, o que sobrou é o piruvato. 2 piruvatos. Então, no final, o que é importante dessa via? É importante a gente saber que a glicose foi quebrada no meio, então ela produziu 2 moléculas de piruvato, que são 2 moléculas com 3 carbonos, e durante esse processo eu obtive um saldo de 2 ATPs e ainda consegui produzir 2 NADHs H. Isso é importante vocês saberem, tá? Por que quando eu falo saldo aí de 2 ATPs? Por quê? Porque eu tive aí um gasto inicial, que foi no slide anterior, gastei aqui 2 ATPs, porém aqui eu produzi 4, então o saldo é 2, tá? Por isso que a gente fala saldo de 2 ATPs. Então, essa é a via da glicólise. Eu sei que é difícil, tá, gente? Porque são reações químicas, mas eu nem mostrei a parte química mesmo, mas eu preciso que vocês entendam da onde está surgindo esse ATP, da onde está surgindo esse NADH, tá? Vocês precisam saber disso. Então, aqui, pessoal, é um resuminho da via, tá? Então, tudo que vai acontecer com a glicose. Eu coloquei para vocês 2 vídeos que vocês podem acessar no YouTube, mas eu vou passar esse primeiro junto com vocês e eu vou explicando etapa por etapa, porque são vídeos em inglês, tá? Pode ser que tenha em português, mas eu não achei uma animação legal em português, acabei colocando esses vídeos em inglês. Mas eu vou transmitir aqui um para vocês, e eu vou explicando etapa por etapa para vocês, tá bom? Só para mostrar aqui, então, o resuminho da via. Então, a gente tem aqui a glicose. Essa glicose foi fosforilada, produzindo a glicose 6-fosfato. Eu tive aí um gasto de 1 ATP. Depois que virou frutose, foi fosforilada novamente, então eu gastei mais 1 ATP. Produzia uma molécula com 2 fosfatos, quebrei no meio essa molécula, produzi 2 pequenininhas, essa de hidroxacetona vira gliceraldeído e segue na via. Aqui nesse ponto, eu tenho oxidação, então eu tenho produção de NADH. E com isso eu tenho mais fosforilação da molécula. Aí, depois que essa molécula tem 2 fosfatos, eu vou desfosforilando ela e produzindo ATP. Pessoal, a reunião agora vai encerrar, aí a gente entra novamente, tá? E eu vou colocar para vocês o vídeo do YouTube e eu vou explicar isso tudo novamente pela animação do YouTube, que eu acho que vai facilitar para vocês, tá? Então, a gente vai sair e entrar de novo. Então, vamos lá.